Música popular brasileira. Uma breve história. Autor: Clairton Rosado. Pianos, valsas, polcas, machiches e choros. O local já era conhecido dos portugueses. As margens do rio Tejo foram o ponto de partida para viagens que mudariam o mundo. De lá, partiram homens e embarcações em jornadas que transformariam as rotas comerciais mundiais e possibilitariam a descoberta de novos países e outros mares, além da definição da existência de um novo mundo. Eram viagens em busca de dinheiro e especiarias. Este local estava agora prestes a testemunhar um acontecimento que mudaria definitivamente os rumos e a história do Brasil. O sentimento preponderante em novembro de 1807, a bordo das embarcações ou nas areias daquele rio, era de preocupação. Naquele momento, o contexto político apresentava um movimento de dominação exercido por Napoleão sobre quase toda a Europa Ocidental. O bloqueio comercial que impusera a Inglaterra necessitava de um novo passo para sua efetiva concretização: a invasão de Portugal e a consequente inviabilização de contato inglês com o continente. Diante deste panorama, Dom João VI, então príncipe regente de Portugal, decide transferir a sede do reino para uma de suas colônias. Cerca de 15.000 pessoas deveriam partir rumo ao Brasil, especificamente a cidade do Rio de Janeiro. Durante pouco mais de 2 meses, um reino flutuante atravessou o oceano. Além da família real, foram transferidos ao Brasil membros do clero, judiciário, exército e da marinha, além de diversos funcionários da corte. Com eles vieram o Tesouro Real, milhares de documentos, livros, objetos de arte e também um instrumento musical ainda inédito por aqui: o piano. A presença da monarquia portuguesa em terras brasileiras, a partir de 1808, possibilitou uma avalanche de inovação e desenvolvimento. Foram criadas a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, dentre diversas outras instituições necessárias ao bom funcionamento do reino. Em 1816, uma missão artística francesa trouxe ao país diversos pintores e arquitetos. O Brasil atraía os olhares internacionais de quem desejava descobrir este lugar distante e tropical, onde uma família real europeia viera se instalar. Foram inúmeros os viajantes e memorialistas que por aqui aportaram. O aumento no fluxo de estrangeiros trouxe consigo a importação de diversas novidades. A primeira metade do século XIX viu a chegada de danças europeias como a valsa e a quadrilha. Também vieram a mazurca, scotch, a habaneira, o tango andaluz e a polca. O sucesso alcançado pelo piano fez com que se tornasse presença obrigatória em residências da burguesia local. Estabelecido como símbolo de status e diferenciação social, o piano ocupava posição central nos saraus familiares. Isto alavancou a venda de novos pianos, assim como a respectiva produção de partituras, a ponto de o Rio de Janeiro ser chamado de a cidade dos pianos. O aparecimento das danças de salão trouxe a inovação das danças de par enlaçado. Este novo padrão representava uma mudança de costumes que seria amplamente divulgado através da valsa. Gênero musical que teve Sua Alteza Real, o Príncipe Dom Pedro, como o primeiro de seus compositores brasileiros. Contudo, o verdadeiro sucesso se daria com a polca, que, tal como a valsa, se dançava de par enlaçado com a mão direita masculina na cintura feminina, mas também com pulinhos dançados ao som de melodias igualmente saltitantes. Algumas dessas danças passaram por um processo de encontros e cruzamentos que as transformaram, a partir do contato com a rítmica sincopada afro-brasileira e com os jeitos e molejos de dançar e tocar por aqui. O resultado destes processos será visto na segunda metade do século, quando surgem novos gêneros musicais, cujas feições serão tipicamente brasileiras. Em 1870, era vigente nos teatros cariocas a apresentação de gêneros dramático-musicais, como a opereta, o teatro de revista e também a mágica.
Esta última tinha como característica a encenação de temas fantásticos e a presença de personagens mitológicos ou mágicos, além de incorporar musicalmente elementos da ópera italiana, da zarzuela e da opereta francesa, ao lado de gêneros musicais urbanos do país. Quem forneceria o devido destaque à música produzida nestas encenações seria o músico negro de formação erudita, Henrique Alves de Mesquita. Em 1872, a encenação da mágica Ali Babá ou Os 40 Ladrões apresentava a música originalmente escrita por Mesquita, que incluiu numa de suas cenas um tango brasileiro, gênero formado a partir de elementos do tango andaluz, habaneira, lundu e polca. A inovação apresentada pelo compositor tornar-se-ia constante no repertório das mágicas, que, por sua vez, também passaram a incorporar polcas, valsas e machiches. O tango brasileiro seria efetivamente sistematizado anos mais tarde pelo pianista e compositor Ernesto Nazaré, em obras como Rayon d'Or e Brejeiro. Por esta mesma época, outra inovação era praticada sob grande aceitação na cidade do Rio de Janeiro. A polca, já estabelecida como sucesso nas residências burguesas e salões cariocas, passou a ser dançada também pelas camadas mais populares da cidade, sobretudo nos bares da Cidade Nova, bairro populoso onde se encontrava divertimento barato e com certa má fama. Os moradores e todos aqueles que por lá buscavam diversão estabeleceram um novo jeito de dançar a polca, dando origem à dança do machixe, que viria a ser conhecida como a primeira dança popular urbana brasileira. Sua inovação consistia numa ampliação dos novos costumes trazidos pela valsa e pela polca. No machixe, além dos pares enlaçados, mãos e cinturas unidas, havia também um contato maior entre os corpos dos dançarinos, sem falar nas pernas, agora enlaçadas, e nos muitos requebros que geravam passos como o parafuso, cobrinha, balão caindo ou corta-capim. Este novo jeito de dançar necessitava, portanto, de um novo tipo de acompanhamento musical que fornecesse o balanço e gingado semelhantes aos requebros dos dançarinos. Se nos salões abastados o piano era o instrumento protagonista, os bailes populares apresentavam os conjuntos de choro, constituídos por grupos instrumentais de músicos que tocavam flauta, violão, cavaquinho, mas também oficleide e trombone. Este tipo de grupos instrumentais não era necessariamente uma novidade na cidade. Desde o século XVIII, a música dos barbeiros se fazia presente em momentos destinados ao entretenimento público, assim como nas festas realizadas por irmandades religiosas. Os barbeiros tinham por função principal aparar cabelos e barbas, além da realização de outros serviços manuais que incluíam a extração de dentes ou a prática de sangrias, através de sanguessugas. Como a execução dessas tarefas não lhes ocupava a totalidade do tempo, podiam, então, dedicar-se a outra habilidade manual, a prática musical. Sua música era desprovida de qualquer compromisso com uma determinada funcionalidade, possibilitando que tocassem pelo simples prazer e lazer, gerando assim uma sonoridade espontânea e popular. Os conjuntos de choro foram herdeiros desta prática musical instrumental. Sua espontaneidade e raízes musicais afro-brasileiras produziram a música que forneceu à dança do machixe sua perfeita sonoridade. O choro nasce primeiramente como uma forma de tocar, inserido num processo dinâmico que contribuiu para a condução do machixe aos palcos do teatro de revista. Ele conquistava cada vez mais adeptos. Presente nesse contexto, a compositora Chiquinha Gonzaga vivenciou o período como compositora de polcas e pianeira de choros. Foi a primeira pianeira e chorona da música brasileira. Suas composições ganharam destaque em encenações de teatro de revista, como, por exemplo, na opereta burlesca Zizinha Machixe, com o tango Gaúcho, posteriormente conhecido como Corta-Jaca. Esse tango tratava-se, na verdade, de um machixe.
Esta era uma prática utilizada pelos compositores e editores que visavam amenizar o estigma do termo machixe, caracterizado como algo de baixa qualidade ou categoria. Dessa forma, as composições essencialmente machicheiras eram denominadas como tango, polca-lundu, polca-tango, de modo a não comprometer a aceitação do público, sobretudo aquele ligado aos bons costumes. Contemporâneo de Chiquinha Gonzaga, o flautista Joaquim Antônio da Silva Calado teve papel fundamental na constituição dos grupos de choro na forma como são conhecidos ainda hoje. A formação básica, composta por flauta, 2 violões e cavaquinho, era chamada de choro do calado. Exímio instrumentista, Calado é considerado um dos fundadores da escola de flauta brasileira. A união entre o virtuosismo técnico do instrumento, trazido ao Brasil pelo flautista belga Mathieu André Raichard, e o gingado e a malícia na execução do afro-brasileiro Calado, deu origem a uma linhagem de flautistas cuja sonoridade é imediatamente reconhecida como tipicamente brasileira. Em sua atividade composicional, escreveu diversas polcas dedicadas a mulheres: Conceição, Ernestina, Salomé. Querida por Todos foi dedicada à sua amiga Chiquinha Gonzaga. Sua composição mais famosa foi A Flor Amorosa. Outro ambiente de encontros, cruzamentos, transformações entre danças europeias e a rítmica afro-brasileira se deu na música produzida pelas bandas de sopros. Esses grupos, ligados a instituições militares ou organizações civis, tiveram um papel fundamental na divulgação da música produzida nas rodas de choro. Em tempos sem amplificação sonora, as bandas possibilitavam a execução de música instrumental em eventos de maior porte e, consequentemente, de maior alcance junto à população. Seu repertório era composto por valsas, escotes, polcas e mazurcas, mas também por marchas e dobrados militares, ou até mesmo trechos de óperas. Eram frequentes as composições de Henrique Alves de Mesquita, Chiquinha Gonzaga e do principal regente, arranjador e líder de bandas, Anacleto de Medeiros. Este músico, filho de uma escrava liberta, é considerado o grande sistematizador do Scotch com fraseado e sonoridade brasileira. Em 1896, Anacleto foi convidado a organizar e dirigir a Banda do Corpo de Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro. Não tardou para que convidasse a fazerem parte dela os diversos chorões conhecidos pela qualidade musical que apresentavam nas rodas de choro. Ali tiveram a oportunidade de um primeiro emprego estável e remunerado, ao mesmo tempo em que seguiam atuando nas rodas de choro. Este trânsito e mescla de sonoridades contribuíram para a qualificação da Banda do Corpo de Bombeiros, que viria a ter papel fundamental nas primeiras gravações, ocorridas no início do século XX. O compositor Anacleto de Medeiros teve seu maior sucesso com o Scotch Iara. Destacam-se também o tango Os Boêmios e a polca Cabeça de Porco. O desenvolvimento do choro teve um passo fundamental no momento em que se constituiu como um gênero musical propriamente dito. Processo que teve como figura central Alfredo da Rocha Viana, o popular Pixinguinha. Músico que desde a infância conviveu com as rodas de choro promovidas na pensão de seu pai, também flautista amador e funcionário público. Pixinguinha foi um ouvinte privilegiado que teve a oportunidade de estudar com Irineu de Almeida, conhecido como Irineu Batina, chorão integrante da Banda do Corpo de Bombeiros, que tocava bombardino, off-clade e trombone. Desde suas primeiras participações em gravações com o grupo Choro Carioca, o flautista Pixinguinha apresentava uma sonoridade original, inventiva, de caráter improvisatório que o diferenciava de outros músicos da época. A gravação de algumas de suas primeiras composições, como a valsa Rosa e o tango, na verdade um machixe, Os Oito Batutas, demonstram que, além de exímio instrumentista, era também um compositor de visão moderna e assinatura requintada.
Suas inovações vão desde a incorporação do sax tenor ao ambiente do choro à utilização de um novo formato composicional em duas partes, presente em obras como Lamentos e Carinhoso. Este formato rompia com a tradicional forma rondó, A-B-A-C-A-B-A, utilizada até então, como em Os Oito Batutas. As gravações feitas com o flautista Benedito Lacerda nos anos 40 destacam a execução de Pixinguinha no sax tenor e sua inteligência na elaboração de contracantos, confirmando sua posição como o maior chorão de todos os tempos.